Bom dia, meus queridos. Estamos começando hoje mais um Reino de Deus em 7 minutos e nós vamos começar a estudar a primeira carta de João, capítulo 1 e especificamente versículo 5 em diante, que diz: Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uma das coisas que João enfatiza muito aqui na sua carta é a condição do homem como pecador. Capítulo 1, capítulo 2, fala também dessa condição do homem de pecador. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós erramos. Eu tinha um amigo que falava que não tinha nenhum bom, o suficiente, que ninguém era bom o suficiente. E de fato isso é verdade. Você e eu precisamos entender isso. Todo homem carece da graça de Deus, todo ser humano carece da graça de Deus. O que precisa mudar então? Quando falamos de santidade, quando falamos de purificação dos pecados, quando falamos de uma vida reta, do que a gente está falando na verdade? Se todo homem é pecador, e conforme a própria Bíblia diz aqui, nos versículos seguintes do capítulo 1, que se dissermos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Então, o que é santidade? Será que santidade é ausência de pecado? Muita gente pensa dessa forma, que santidade é ausência de pecado. Por outro lado, outros pensam que a graça é permissão para o pecado. Há uma forte ideia hoje em dia que a graça é permissão para o pecado. Não, nem graça é permissão para o pecado, nem a santidade é ausência de pecado. A Bíblia aqui nos explica como deve ser a nossa vida. Se eu professo a minha fé em Jesus Cristo, a Bíblia está dizendo, olha, eu tenho que andar na luz, porque Ele é luz. Nele não há pecado algum. Então eu tenho que andar nele, eu tenho que andar em comunhão com Ele, eu tenho que andar em relacionamento com Ele. Agora, todos nós sabemos que os nossos pecados nos separam de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Quando se fala em santificação, quando se fala em santidade, quando se fala nessa busca do homem por uma vida santa, nada mais é do que andar na luz. Querido, nós precisamos andar na luz. A Bíblia fala lá em João, capítulo 3, que os homens amaram mais as trevas do que a luz por causa dos seus pecados, por causa que as suas obras eram más. Nós não temos que ter medo quando nós erramos, nós não temos que ter medo quando falhamos. Essa que é a grande questão. Muitas pessoas acobertam ou encobertam os seus pecados. O salmista, ele fala que enquanto ele calou, enquanto ele não confessou os seus pecados, enquanto ele não abriu o seu coração, seus ossos secaram. Eu e você precisamos entender que ser santo não quer dizer que não vá errar, ou que a gente não vai errar. Mas ser santo quer dizer que se eu errar, eu preciso colocar o meu erro na luz, eu preciso buscar o perdão que só Jesus tem para mim, eu preciso buscar essa restauração que só Ele tem para mim. Aqui mesmo, no capítulo 1, a Bíblia fala, olha, se acaso acontecer, da gente pecar, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então andar na luz, querido, é não esconder quem você é, andar na luz é ter uma vida de transparência, andar na luz é você não ficar vivendo uma vida dupla. Muita gente às vezes vive uma vida dupla, dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Muitas pessoas às vezes tentam passar uma imagem
de santidade, mas dentro de si está corroendo, corrompido pelo pecado, e não busca auxílio, não busca ajuda. Deixa eu dar uma palavra para você que me ouve, querido. Se você está cheio de pecado dentro de você, seja na sua mente, seja no seu coração, né? Se você está vivendo uma situação que só você e Deus sabe, muitas vezes, tentando vencer essa situação sozinho, eu quero dizer para você que você precisa trazer para a luz. Muitas vezes você precisa confessar o seu pecado, deixar o seu pecado. Muitas vezes você vai precisar até mesmo de sentar com alguém, como diz lá no livro de Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para ser curado. Muitas vezes você tem que confiar em alguém, trazer para a luz a situação que você está vivendo, o pecado que você está vivendo, para que Deus possa então, né, purificar você, para que haja purificação. Enquanto as coisas estão nas trevas, enquanto a sua vida está nas trevas, você não tem comunhão com Deus. A comunhão que você tem é falsa. A Bíblia diz claramente para mim e para você: se nós decidirmos andar nas trevas e afirmarmos que temos comunhão com Ele e não praticamos a verdade, isso não é verdade. Somos mentirosos. Então nós precisamos de uma vida de transparência. Você precisa muitas vezes de ajuda. Cada um de nós precisa muitas vezes de ajuda para superar situações na sua vida. Então eu quero que você entenda isso no dia de hoje. A Bíblia diz: olha, você tem que andar na luz. Ande na luz. Busque ajuda para viver na luz. Seja uma pessoa transparente, né? Busque realmente essa confissão de pecados. Busque uma restauração. Não ache que a graça encobre o pecado. O que encobre o pecado é o sangue de Jesus. O que perdoa o pecado é o sangue de Jesus. E o sangue só perdoa através de confissão. Então viva na luz que é Cristo. Viva uma vida diferente, santa, para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe.